E para você ter ideia do que eu tô falando, eu vou botar no meu iPad aqui, eu vou fazer uma conta com você. Aqui, ó, assim, ó. Deixa eu botar aqui. Olha só. Eu vou fazer uma conta com você aqui. Vou botar e escrever aqui agora. Quando o cara falece, vai fazer um inventário. Eu quero fazer uma conta redonda, tá? Um número redondo. Vamos pensar aqui que esse sujeito deixou um imóvel, vamos falar lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, 2 milhões de reais. Ah, mas eu não conheço imóvel, ninguém que tem imóvel de 2 milhões de reais, sabe? Você tá viajando. Talvez você conheça muito mais gente que tem, talvez não um, mas 2, 3, 4. Eu vou botar esse valor para dar um valor redondo, tá? Então esse inventário esse inventário vai todo correr com base no valor de mercado. No valor de mercado desse imóvel. 2 milhões de reais. E aí o sujeito vai pagar, vai fazer lá a escritura. E ele vai gastar na escritura, sei lá, quanto? Vamos botar aqui uns 6 mil, pode ser? Vamos botar aqui uns 6 mil reais nessa escritura. E ele vai gastar também com certidões. Olha, vamos ser comedidos. Como é um imóvel só que vale 2 milhões e não são 5 imóveis, vamos botar poucas certidões. Ele vai gastar uns 2 mil reais de certidões. Ó, pessoal, você que está assistindo aí pelo celular, esse é o momento que vale a pena você colocar esse troço na televisão ou, na pior das hipóteses, no computador, porque senão fica pequenininha a letra aqui, né? E durante a jornada você vai precisar, cara, vai precisar estar com a mão liberada para poder tomar muita nota, vai ser muita informação, você não faz nem ideia ainda, tá? Então lá, certidões, escritura. Aí o que mais que ele vai gastar? Me ajuda aí você. Ah, ele vai gastar também com o registro de imóveis. E no registro de imóveis, vamos botar aqui, um imóvel de 2 milhões, vamos botar aqui que ele vai gastar o quê? Uns 8 mil reais de registro de imóveis? Fala pra mim se eu tô viajando. Registro de imóveis, 8 mil. E ele vai gastar também com o imposto. No Rio de Janeiro, em cima de um bem de 2 milhões de reais, vai incidir uma alíquota de 8%. Então, nós estamos falando aí de 2 milhões, deixa eu botar aqui, pegar cola, 2 milhões vezes 0,08, estamos falando aqui de 160 mil reais. E ele vai pagar o advogado. E olha só, ele bateu lá na minha porta, lá na porta do meu escritório, e o meu escritório tem uma tabela para isso. Nós cobramos 7% quando ele é amigável, e 12% se for litigioso. A tabela de honorários mínimos da OAB fala de 3%. Tá? Beleza. Quem quiser que faça lá com um garoto recém-formado, bate 3%. Mas digamos que ele nem bata nem na porta do meu escritório. Que ele vai encontrar o mais baratinho e vai fazer por 5%. Estamos falando aqui de mais 100 mil reais só de honorários. Moral da história, vamos somar? 100 mais 160 mais 8 mais 2 mais 6. Tá dando aqui na minha continha aqui 276 mil reais. O custo desse inventário fictício nosso aqui. Cara, é o preço de um imóvel. 276 mil reais, essa família compraria um apartamentinho no subúrbio para deixar lá gerando aluguel para eles. E outra, o que daqui dá para parcelar? O advogado. E olhe lá, porque quando terminar o inventário ele vai querer receber integral. Moral da história, a família que deixou esse imóvel de 2 milhões de reais, ela não tem quase 300 mil reais para pagar da noite pro dia. Não tem, é o filho. Ele mora no imóvel com o pai, ele não tem 300 pau para sacar no banco e ir lá e pagar as despesas do inventário. O que esse filho vai ter que fazer? Vai ter que vender o imóvel. Ele vai ter que vender. Quando você vende no inventário, tem um problema. Por quê? Porque você sempre vai vender com deságio. Você sempre vai vender mais barato. Por quê? Porque você vai vender e não vai poder entregar. Porque você mora lá. Então, para vender, primeiro você vai ter que terminar o inventário. Márcio, mas o inventário é em cartório, é rapidinho. Quem disse que é rapidinho? E se alguém tiver uma dívida? E se tiver alguma pendência? Então, quem compra para não morar, para não entrar, para não pegar a chave, e ainda tendo que dar um sinal alto, né? Porque qual é o sinal que ele vai dar aqui, ó? Olha o sinal que ele vai dar. 276 mil reais. Para dar um sinal desse, é um investidor. Moral da história, ele vai pagar um deságio. Normalmente no mercado, como eu tô falando de imóvel urbano, estamos falando aí de em torno de 20%. Se for rural, meu amigo, aí o deságio é muito maior. Muito maior. Mas vamos lá, vai ter o deságio. Então ele vai vender esse imóvel. Sabe por quanto que ele vai vender? Ele vai vender então com 20% a menos. Ele vai vender por 1.600.000. Na hora que ele vender esse imóvel por 1.600.000, vou te dar uma informação que eu não tinha posto aqui, ó. Esse mesmo imóvel de 2 milhões, ele foi adquirido há 20 anos atrás por 400 mil reais, nesse nosso exemplo. Moral da história, como ele vai vender por 1.600.000 e ele pagou
400, o espólio pagou 400, aqui tem um negócio chamado lucro imobiliário ou ganho de capital. É o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, que equivale a 15% sobre essa diferença aqui, ó. 15% em cima de 1.200.000. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu fazer a conta aqui rápida. Então vamos botar aqui, ó. Ganho de capital, R$180 mil. Ou seja, vamos somar, vamos pegar o saldo no bolso do herdeiro. 1.600.000, que foi por quanto ele vendeu, ok? Menos o ganho de capital, menos os 276 mil. Ou seja, saldo R$1.144.000. Gente, olha isso. O inventário tá comendo quase 50% do patrimônio. Quase a metade do patrimônio tá indo embora. E aí você tá mostrando, eu tô mostrando essa conta aqui para você agora. Agora imagina você na frente de um possível cliente, um sujeito que tenha duas coisas. Um bem de R$2 milhões, ele pode ter um bem de 300 mil. Essa conta vai valer para qualquer valor. Então você imagina, você tá fazendo essa conta aqui para um sujeito que tem um imóvel de R$2 milhões, tem um filho, pelo menos um filho. Ah, e tem outra coisa, esse cara deu duro a vida inteira. Deu duro a vida inteira. Por quê? O cara que deu duro a vida inteira, ele vive na pele um negócio que é o seguinte. Eu não sei você, eu dou muito duro, então eu vivo isso o tempo inteiro, tá? Quando a gente dá duro, você tá mostrando isso pro sujeito que deu duro. E o sujeito que dá duro, o que eu tava dizendo pra você, é o seguinte, tem uma realidade que se você dá duro, você vai se identificar com isso. Quem dá duro, trabalha pra burro e tem filho, a gente trabalha muito mais do que precisa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque se eu tenho R$10 de conta para pagar, eu preciso trabalhar para faturar uns 12, 13, 14 reais. Por quê? Porque eu tenho que deixar reserva. Porque amanhã ou depois vai ter um dia que eu não vou ter mais força para trabalhar. E não dá para depender do INSS, a não ser que a tua vida custe R$10. E além disso, eu tenho filha, eu quero deixar para minha filha algo mais. Eu não quero que ela passe pela dificuldade que eu passei. Então, além dos 12, 13, 14, eu tenho que trabalhar 15, 16, 17, às vezes 20. O dobro do que eu precisaria só para pagar as minhas contas. Por quê? Porque além de cuidar de mim, eu preciso cuidar de quem fica para depois, de quem vem depois. Quando você não precisa cuidar de quem está antes de você. Então veja, quando você apresenta isso para o cliente, o cara fala assim, caramba, mas eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção disso. E isso começa a doer na frente do seu cliente. Isso começa a doer. E aí, você apresenta para ele uma solução, que é a holding familiar, que vai custar, para essa família aqui, eu vou te falar, eu vou chutar, tá? Durante a jornada a gente vai ver isso em números, detalhadamente, tudo. Mas vamos botar aqui, de custo total de implementação, vamos dizer que custe para ele uns, sei lá, uns R$40 mil. Pode custar até menos. Vamos botar 40 mil. E que mais? E ele vai te pagar 35 mil de honorários. O sujeito vai gastar 75 mil máximo, mas quem vai pagar 75 mil reais? Caramba, é muito dinheiro. Eu não tô falando do seu caso, do caso do seu cliente, eu tô falando deste cliente, que é um cara que tem um patrimônio de R$2 milhões. O filho dele, ou o filho dele vai arcar, ou o filho dele vai arcar com quase 900 mil da noite pro dia, ou ele vai pagar os 75 mil em frações, na medida do que couber dentro da realidade dele. E aí eu te pergunto, você acha que ele não vai querer fazer isso aqui? Ah, meu amigo, minha amiga, é aí que se você tem dúvida sobre isso, você tá muito enganado. E eu tô falando, essa holding aqui não faz sentido com um imóvel só. Tá? Um imóvel só, essa holding aqui já sairia pelos 35 mil reais. Com uma holding, você entrou no nível ouro. Uma holding no mês, você entrou no nível ouro. Uma holding no mês. Você entendeu agora por quê? E aí eu acabei de te dar razão. É por essa razão que o trabalho com holding familiar tem se tornado esse grande, esse frisson todo mundo quer, todo mundo tá desejando e tudo mais e tal, eu quero aprender isso. Mas não é. Mas aí vem a parte difícil. A palavra não é difícil. Complexa também não é complexa a palavra que eu quero achar. Eu vou dizer o seguinte, vem o fiel da balança. É o que vai separar o joio do trigo. É uma área, primeiro, não ensina na faculdade porque é difícil de ensinar isso na faculdade. Porque veja, o professor de direito de família raramente tem diálogo com a área de direito tributário. O tributarista
raramente mexe com tributos da pessoa física, mas tudo bem, digamos o professor, o estudante, o estudioso, ok? Ele raramente dialoga com o direito societário e o direito das sucessões. Direito das sucessões, então, raramente. O professor de direito societário raramente dialoga com o professor de direito das sucessões. E por aí vai, ou seja, é um desencontro que inibe que isso seja aprendido na faculdade, lamentavelmente.